basiquinha para gravar essas aulas para vocês. É bastante complicado tentar fazer com que vocês tenham uma aprendizagem da ciência política sem que seja presencial. Primeiro porque eu não consigo sentir vocês, ver a reação de vocês, tirar as dúvidas de vocês e nem mesmo ver o que interessa a vocês, né? Quando a gente fala de ciência política, via de regra, as pessoas já dizem odeio, ligam a ciência política a partidos, a eleição. Ciência política é algo muito mais abrangente que isso, né? Mas nós vamos focar também nisso, na questão dos cargos eletivos, a função do Estado, o que é um Estado, né? O que é uma unidade federativa, como é que funciona a questão do voto distrital, e todas essas questões que são importantes para a gente poder fazer uma análise política da sociedade. Bom, no primeiro ano a gente estudou os clássicos, né? Lembram? Augusto Comte, Max Weber, Émile Durkheim, Karl Marx. Depois estudamos as relações de trabalho e o trabalho. Então, Fordismo, Taylorismo, Revolução Industrial, todas essas questões que vão mudar as relações de produção, né? Isso é fundamental para a gente entender, porque a base da nossa vida, a base da nossa existência é a economia, né? É como a gente vive, é a nossa subsistência. Tranquilo, né? Tranquilo até aí. Depois disso, a gente vai estudar a questão da desigualdade social e da concentração de renda. Então, lá no primeiro ano, eu desenhei para vocês que 1% da população do mundo detém 50,6% de toda a riqueza do mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mais da metade de tudo que existe, né, de todo o dinheiro que existe, de todos os bens que existem, pertencem a 1% da população, né? Djonga fala muito disso nas músicas dele, por isso que eu gosto bastante de trabalhar com música, né? Porque muitas das músicas são aulas fantásticas, né? Só que nós temos que ter capacidade e a gente tem que estudar e ter conhecimento para entender o que, por exemplo, o Mano Brown está dizendo na música dele, capítulo 4, versículo 3, né? Senão tu vai só escutar ali e achar que ele tá falando de um cara aleatório. Não, ele tá fazendo toda uma crítica social, né? Há uma narrativa, há uma performance, ao que é esperado dele, né? A ideia de que, bom, existe uma narrativa que faz os jovens quererem usar drogas, mas essa narrativa favorece quem? Quando se está no morro, né? Quando se é da favela, quando se é de uma vila. Essa narrativa favorece quem? É para aqueles jovens se divertirem? Ou será que é uma forma de alienação e uma forma de massacre? Então é isso que o Mano Brown está questionando na música, né? E só estudando, só a gente conhecendo um pouco mais profundamente a nossa realidade, a gente tem capacidade de fazer essa análise. E é isso que eu quero de vocês. É que vocês saiam do terceiro ano capazes de fazer qualquer análise, né? Concordando ou não comigo, isso é o de menos. A questão é sabendo embasar e conseguindo fazer essa análise. Bom, o tema do terceiro... Então, isso no primeiro ano. No segundo ano, a gente estuda cultura, né? Como a cultura nos influencia, como a indústria cultural cria essas narrativas que eu estava falando anteriormente, né? Como a indústria cultural performa isso. Será que as coisas que eu faço e que eu gosto de fazer realmente são minhas ou são influência de um meio? Ou, bom, com a influência de um meio e comigo, eu crio uma nova realidade. Então, é justamente essa ideia, né? Será que eu realmente tenho vontade de ficar com todo mundo? Ou será que isso
é uma cultura hegemônica que está sendo implementada numa nova juventude, uma nova forma de performar a sua sexualidade. Então, tudo isso, né? A questão do sexo, da sexualidade, ela é muito cultural e ela é muito forte. Então, tudo isso a gente vai refletindo no segundo ano, né? Talvez alguns chegaram até lá, outros não, mas a ideia era essa. E no terceiro ano? No terceiro ano, a ideia é refletir sobre as instituições, né? Ciência política trata das instituições. Talvez a gente não consiga, provavelmente a gente não consiga chegar nas instituições econômicas, né? Mas lembrem dos blocos econômicos que vocês estudam em geografia, né? Essas relações que vocês estudam em história, a importância desse conhecimento. E a gente vai estudar também como é estruturada as nossas organizações de poder, né? Então, eu falei do Maquiavel, que é o primeiro grande teórico da ciência política. Ele escreve o livro O Príncipe, né? E a palavra maquiavélico ficou muito mal entendida no ideário comum. Então as pessoas dizem, ele é maquiavélico, ele é ruim. Mas eu tenho meus questionamentos se Maquiavel era ruim. Eu gosto mais de dizer que ele era pragmático, né? O que é ser pragmático? É ter uma noção da realidade e usar isso da forma que melhor lhe convir. Então, bom, se para eu chegar no poder eu preciso matar 50 pessoas, bom, talvez isso valha a pena. Então, Maquiavel, ele é pragmático, ele vai pensar ele vai dizer que os fins justificam os meios. Então, bom, eu quero acabar com a mineração. Vamos botar aí alguma coisa legal. Para acabar com a mineração, eu tenho que matar todos os garimpeiros ilegais. Maquiavel vai dizer, ok, se tu matar todos os garimpeiros ilegais, os próximos vão ter medo, né? E tu vai parar o garimpo ilegal por um tempo, pelo menos, enquanto tu existir, enquanto a tua força for suficiente para barrar eles. Maquiavel vai dizer, beleza, vai lá, faça, né? Então, a questão moral do Maquiavel, ela é um pouco diferenciada e ela é muito utilizada até os outros. E ele vai dizer que é melhor ser temido do que ser amado, né? E ele vai dizer também algo muito comum para nós brasileiros. Então, ele vai dizer, vale mais a pena tu tirar tudo de uma vez e depois devolver parte do que tu retirou aos poucos, como migalhas. Essas pessoas que receberam essas migalhas ainda vão se sentir gratas a você, esquecendo do que tu fez lá atrás. Pois é, lembram da história que brasileiro tem memória curta? Espero que vocês não sejam esses brasileiros, que vocês tenham memória muito boa. Então, eu mesmo, com a minha idade, tô velha já, lembro bastante de todos os processos pelos quais eu participei, né? E acho importante estar sempre forçando nisso. Depois de Maquiavel, eu trabalhei um pouco capitalismo e liberalismo. Não vou me alongar aqui sobre isso, vocês já tiveram aula sobre isso comigo no primeiro ano, né? O que é o capitalismo, o que é o liberalismo. Liberalismo é a filosofia do capitalismo, né? Então, o que o liberalismo prega? Estado mínimo, tá? Depois a gente vai ver que hoje a gente vive no liberalismo? Não, a gente vive no neoliberalismo. O que é neoliberalismo? Neoliberalismo surge na escola austríaca, com Hayek, Friedman. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso por aí nas redes sociais, né? Mas o que realmente prega o Estado mínimo? O que realmente é o neoliberalismo? Então, isso mais adiante a gente vai olhar. Eu quero que vocês estudem, vocês leiam. Não adianta só vocês copiarem, né? Isso, vocês entenderem o conteúdo do terceiro ano,
vocês realmente podem mudar a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Isso é um fato, né? Isso é um fato. Isso é tão fato que nós, sociólogos, sempre somos os primeiros a serem atacados, né? Nós estamos sempre, a sociologia está sempre saindo e voltando das escolas. Por quê? Porque não interessa o conhecimento sociológico para os donos do poder. E aí não interessa se é PT, se é PSDB, se é PSL, se é nenhum partido, enfim. Não importa para as elites econômicas, tá? Então a gente vai estudar também um pouco dessa questão, as elites econômicas, que poder elas têm? Quem será que tem mais poder no Brasil hoje, né? Será que é o dono do Itaú ou será que é o presidente Bolsonaro? Quem será que tem mais poder para demarcar as coisas? Bom, isso é uma questão para vocês pensarem. Mas para vocês pensarem isso, primeiro vocês precisam saber o que um presidente faz. Primeiro vocês precisam saber que nosso país é organizado num sistema de 3 poderes e existe uma moral para isso. Poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Essa é a grande frase de Montesquieu, do Barão de Montesquieu, que vai justamente dizer que nós devemos separar os poderes para que não tenha um problema de só uma pessoa mandando em tudo de acordo com o que quer, de acordo com a sua cabeça, das suas loucuras, né, dos seus interesses. Então, nós temos o sistema de 3 poderes. O nosso sistema de 3 poderes não é bem como Maquiavel escreveu lá, tá? Porém, nós somos separados em legislativo, judiciário e executivo. Quem é o chefe do executivo? Quem é que está no judiciário? Quem é que está no legislativo? O legislativo, quem é que representa a população? Quem é que representa o Estado? Né? Então, tudo isso eu quero que vocês saibam qual é a função de cada um, né? Qual a moral de existir o legislativo, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que são contra a existência do legislativo. Você é contra? Você é a favor? O que é o sistema presidencialista? O que é o sistema parlamentarista? Qual que você defende? Qual é a diferença dos dois? Que diferença isso faz na tua vida, na minha vida, na nossa, né? A questão fundamental do 3º ano e da sociologia é você lembrar que você não vive sozinho e o mundo não gira em torno do teu umbigo. Mesmo o meu umbigo sendo enorme, não gira em torno do meu umbigo, né? Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunhão e nós temos que pensar assim, né? No 2º ano, eu falei sobre a questão da cultura do individualismo, como ela serve ao neoliberalismo, né? Quanto menos eu pensar nos outros, quanto menos eu me preocupar com os outros, melhor é para esse sistema hegemônico que a gente vive, né? Então, tudo isso, eu tô falando um monte de coisa, porque eu preciso saber o que vocês não sabem. É verdade, eu preciso saber o que vocês não conseguem entender, o que vocês querem entender. E principalmente, o que vocês entendem disso tudo que eu falei. Tá bom, meus amores. Continuamos logo mais.